Pare agora e olhe para a sua vida. Quantas vezes você já se sentiu diante de um desafio tão grande que parecia impossível de vencer? Quantas vezes você olhou para o futuro e se perguntou: será que vou ter forças para continuar? A verdade é que todos nós carregamos batalhas invisíveis dentro de nós, guerras que não aparecem para o mundo, mas que determinam quem realmente somos. E é exatamente por isso que hoje eu quero te convidar a mergulhar na vida de um dos maiores guerreiros da história bíblica, Josué. Talvez você pense que já conhece essa história. Afinal, Josué é lembrado como o homem que derrubou as muralhas de Jericó. Mas a verdade é que por trás desse feito existe uma trajetória repleta de segredos, escolhas dolorosas e uma fé que desafiou a lógica humana. Um jovem que começou como servo de Moisés e terminou como comandante de Israel, conquistando a terra prometida. E aqui vai um alerta. Essa não é apenas uma narrativa antiga, registrada em um livro milenar. Essa é uma lição viva, que atravessa os séculos e chega até você hoje, porque o que Josué enfrentou em sua época não é tão diferente do que você enfrenta agora. Ele lutou contra gigantes, contra exércitos poderosos, contra dúvidas internas e contra a pressão de liderar um povo inteiro. Você luta contra dívidas, relacionamentos destruídos, a solidão, a falta de direção ou até contra o peso de uma vida que parece não sair do lugar. Mas existe um ponto em comum entre você e Josué. Ambos precisam de coragem, ambos precisam de fé, e ambos precisam decidir se vão permanecer paralisados diante das muralhas da vida ou se vão marchar até que elas desabem. Hoje, nesta história, você vai descobrir detalhes que talvez nunca tenha ouvido. Vai entender como Josué foi escolhido, como ele transformou o medo em força e como a obediência absoluta a Deus pode abrir caminhos que parecem fechados para sempre. Eu quero que você imagine as cenas, sinta o peso de cada palavra e perceba que Josué não é apenas um personagem bíblico distante. Ele é um reflexo do que você pode se tornar se decidir seguir o mesmo caminho de fé. Prepare-se, porque essa não será apenas uma narrativa. Será um convite à transformação. E quando terminar este vídeo, você terá a resposta clara. Você está pronto para ser um Josué em sua própria história. Após a morte de Moisés, a responsabilidade que recaiu sobre os ombros de Josué não era pequena. Imagine por um instante, milhões de pessoas olhando para ele, esperando direção, orientação e coragem. O povo tinha passado décadas no deserto, alimentado por maná, vivendo de promessas. Mas agora, sob a liderança de Josué, era chegado o momento de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Esse é um ponto poderoso para refletirmos. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem maiores do que nós mesmos. O coração vacila, o medo sussurra, mas a ordem de Deus para Josué foi clara e inegociável: ser forte e corajoso. Quantas vezes você, assim como Josué, já esteve diante de algo novo e desconhecido, sentindo a pressão de que não poderia falhar? O primeiro grande desafio foi o Rio Jordão. O povo precisava atravessá-lo para entrar em Canaã, mas as águas estavam transbordando por causa da época da colheita. Humanamente falando, seria impossível atravessar milhões de pessoas com crianças, idosos e animais. Mas Josué confiou no Senhor e ordenou que os sacerdotes carregassem a arca da aliança e fossem à frente. Quando seus pés tocaram as águas, algo sobrenatural aconteceu. O rio parou de correr e as águas se acumularam, deixando o leito completamente seco. O povo atravessou a pé enxuto, assim como seus pais tinham atravessado o Mar Vermelho. Aqui está um gatilho mental fortíssimo. Lembrar que Deus repete milagres para confirmar sua fidelidade. Ele não muda. Se abriu o mar para Moisés, abriu o Jordão para Josué e continua abrindo caminhos para aqueles que confiam nele. Logo após a travessia, Josué ordenou que 12 homens retirassem 12 pedras do fundo do rio e as colocassem em Gilgal como um memorial eterno.
Isso mostra algo essencial. Nunca se esqueça das vitórias que Deus já te deu. Porque nos dias difíceis será a memória desses milagres que renovará sua fé. Quantas vezes você já venceu algo que parecia impossível? Então, por que duvidar agora? Esse é o poder dos memoriais. Eles nos lembram que Deus nunca falhou e não falhará. Mas logo adiante veio o maior desafio militar da vida de Josué, Jericó. Uma cidade fortificada com muros tão largos que carruagens podiam passar sobre eles. Humanamente falando, seria impossível derrubar aquelas muralhas. Mas Deus deu uma estratégia que parecia loucura. Marchar em silêncio ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia deveriam rodear a cidade 7 vezes, e ao som das trombetas todo o povo deveria gritar. Não era uma estratégia de guerra convencional, era uma estratégia espiritual. Aqui está outro gatilho poderoso. Nem sempre Deus age de forma lógica, mas sempre de forma perfeita. Quantas vezes você já questionou os métodos de Deus? Lembre-se, a obediência é mais poderosa que a lógica, e assim aconteceu. No 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas de Jericó desabaram completamente. A vitória foi estrondosa, mas também carregava um alerta. Tudo deveria ser consagrado a Deus. Foi nesse contexto que aparece a figura de Raabe, a mulher que escondeu os espias enviados por Josué. Apesar de seu passado, ela foi salva com sua família, mostrando que Deus não olha apenas o que fomos, mas o que podemos nos tornar. Esse detalhe da história é um gatilho mental emocionante. Nunca é tarde para mudar o destino quando confiamos em Deus. Depois da vitória em Jericó, o povo enfrentou a pequena cidade de Ai, mas foram derrotados. Isso chocou a todos, porque parecia impossível perder para uma cidade tão fraca. O motivo foi descoberto. Acã havia desobedecido, escondendo tesouros que deveriam ter sido consagrados ao Senhor. Esse episódio nos mostra que a desobediência de um pode comprometer a vitória de muitos. Quantas vezes a sua vida não foi prejudicada porque você ou alguém próximo insistiu em escolhas erradas? Esse é um alerta espiritual que não podemos ignorar. Josué, em lágrimas, buscou a Deus e recebeu a direção de como purificar o povo. Após o juízo sobre Acã, Deus restaurou a força de Israel e lhes deu a vitória sobre Ai. Essa alternância entre vitória e derrota traz um gatilho mental essencial. A obediência é o verdadeiro segredo do sucesso. Não basta ter coragem, não basta ter estratégia, é preciso andar em santidade. Os dias que seguiram foram marcados por muitas batalhas. Um dos episódios mais extraordinários aconteceu quando Josué liderou Israel contra 5 reis amorreus. Durante a batalha, Israel estava vencendo, mas o sol estava se pondo e o tempo parecia acabar. Foi então que Josué orou uma das orações mais ousadas da história. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia relata que o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, até que Israel venceu completamente seus inimigos. Aqui está um gatilho mental arrebatador. Quando você ora com fé, o impossível se curva diante da sua voz. Deus não apenas ouviu Josué, mas mexeu nos céus em favor dele. Josué foi, portanto, não apenas um guerreiro, mas um exemplo de fé, liderança e obediência. Conquistou cidades, derrotou reis, distribuiu a terra entre as tribos e manteve o povo unido sob a promessa de Deus. Mas, acima de tudo, deixou um legado que ecoa até hoje. Ao final de sua vida, ele fez um discurso inesquecível, chamando o povo à responsabilidade. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é talvez o maior gatilho mental da história de Josué. As escolhas de hoje determinam o futuro da sua família e das próximas gerações. O conquistador da terra prometida.
A transição do deserto para a conquista de Canaã não foi apenas uma mudança geográfica. Foi a transformação de uma geração que, por 40 anos, havia apenas sonhado com a terra prometida em uma geração que agora precisava lutar por ela. Josué, como líder, carregava o peso desse destino. E aqui entra um grande gatilho mental de responsabilidade. Quando você é colocado em posição de liderança, não tem mais o direito de pensar apenas em si. Sua vida passa a ser um reflexo para os outros. Josué entendeu isso profundamente. O primeiro grande desafio foi atravessar o Rio Jordão. Diferente do Mar Vermelho, que se abriu para que Moisés conduzisse o povo na fuga do Egito, o Jordão representava um marco. Não era fuga, mas conquista. Josué instruiu os sacerdotes a levarem a arca da aliança e colocarem os pés na água. Quando o fizeram, o rio parou de correr e todo o povo passou a seco. Esse detalhe é crucial. A fé precede o milagre. O rio só se abriu quando os pés dos sacerdotes tocaram a água. Essa cena nos ensina que muitas vezes esperamos ver o milagre antes de agir, mas Deus pede ação antes da manifestação. Esse é um gatilho de antecipação, mostrando que o movimento da fé desbloqueia as promessas. Depois da travessia, Josué levantou 12 pedras como memorial. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas tem um enorme impacto. As pedras eram símbolo de lembrança, um gatilho de prova social e memória coletiva. Sempre que os filhos de Israel perguntassem no futuro o que significam essas pedras, os pais contariam sobre o milagre. Hoje, isso nos ensina que precisamos de marcos em nossa vida, lembranças físicas ou emocionais que nos façam recordar de onde viemos e da fidelidade de Deus. A primeira grande batalha foi em Jericó. Josué recebe instruções inusitadas: marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias e no 7º dia dar 7 voltas e gritar. Essa estratégia desafiava a lógica militar, mas trazia um gatilho de curiosidade e surpresa. Quem observava de fora poderia pensar: que loucura! Esse povo vai vencer com gritos? Mas foi exatamente a obediência à instrução que trouxe a vitória. As muralhas ruíram e Jericó foi entregue a Israel. Essa parte da história conecta-se ao princípio de que muitas vezes a vitória está em obedecer ao absurdo de Deus e não à lógica humana. Contudo, logo após a vitória em Jericó, veio a derrota em Ai. E aqui temos outro ponto de reflexão. Depois de um grande triunfo, a tendência é baixar a guarda. Josué envia apenas alguns soldados, confiando no sucesso fácil, mas é surpreendido pela derrota. A causa estava no pecado de Acã, que havia tomado do interdito, violando a ordem de Deus. Essa derrota serviu como gatilho de alerta. A desobediência de um só homem pode afetar toda uma comunidade. Josué se prostra diante de Deus e, quando o erro é corrigido, Israel vence Ai. Essa dinâmica nos ensina que o sucesso não pode gerar soberba e que os segredos ocultos corroem a vitória coletiva. Avançando, Josué enfrenta uma coalizão de reis cananeus. Em uma das batalhas mais marcantes da Bíblia, ele ora: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o texto sagrado diz que o sol parou, e não houve dia semelhante a esse. Esse episódio é um dos maiores gatilhos de autoridade e ousadia. Josué, humano como nós, ousou pedir algo impossível, e Deus atendeu. Isso nos mostra que líderes extraordinários são aqueles que ousam pedir além do natural. Outro ponto crucial é o pacto com os gibeonitas. Eles, com astúcia, enganaram Josué, fingindo serem viajantes distantes. Josué, sem consultar a Deus, fez aliança com eles. Isso nos ensina o gatilho da atenção e prudência. Não se deixe levar pelas aparências, pois uma decisão precipitada pode ter consequências por gerações. Ainda assim, mesmo enganado, Josué manteve o pacto, mostrando integridade. Outro gatilho de consistência que fortalece a confiança na liderança. À medida que as conquistas avançavam, a terra foi sendo distribuída entre as tribos. Esse processo não era apenas militar, mas administrativo. Josué precisava equilibrar justiça, sabedoria e fé.
Aqui vemos o gatilho de autoridade consolidada. Um líder não é apenas guerreiro, mas também gestor. Sua missão não terminou com a conquista, mas com a organização da herança. No final de sua vida, Josué reúne todo o povo em Siquém e faz um discurso memorável. Ele relembra tudo o que Deus havia feito, desde Abraão até aquele momento. Então lança o famoso desafio: escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um dos maiores gatilhos de decisão e comprometimento da história bíblica. Josué não apenas falou, ele deu o exemplo. Sua morte encerra um ciclo de liderança exemplar. Diferente de Moisés, que não entrou na terra prometida, Josué experimentou a promessa em plenitude. Diferente de muitos líderes posteriores, ele não deixou uma sucessão de idolatria, mas um legado de fidelidade. E aqui cabe uma reflexão final. Josué não foi apenas um conquistador de terras, mas um conquistador de destinos. Sua vida nos mostra que as promessas de Deus não caem do céu de forma passiva. Elas exigem fé, coragem, disciplina e obediência. Josué não foi apenas um conquistador, foi um exemplo de fé inabalável. Ele nos ensina que coragem não é ausência de medo, mas confiança em Deus em meio ao medo. Ensina que as muralhas que nos cercam podem cair, desde que obedeçamos à voz do Senhor. E nos lembra que nossa herança não está apenas em terras ou conquistas materiais, mas na fidelidade ao Deus que cumpre suas promessas. Se a vida lhe apresenta muralhas, mares ou rios intransponíveis, lembre-se da história de Josué. O mesmo Deus que esteve com ele está com você hoje. Essa foi a história de Josué, o guerreiro da promessa, o homem que conduziu Israel à vitória pela fé. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Os Grandes da Bíblia, ative o sininho e escreva nos comentários: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim você reafirma sua fé e ajuda a espalhar essa mensagem poderosa. Até o próximo vídeo.